Olá, alunos! Nesta aula, nós veremos as proposições teóricas sobre o envelhecimento bem-sucedido, numa perspectiva de curso de vida. Essa teoria ela foi desenvolvida no Instituto Max Planck, na Alemanha, um centro de excelência no desenvolvimento de pesquisas relacionadas a todas as áreas do envelhecimento, inclusive a área de psicogerontologia. O principal ícone no desenvolvimento dessa teoria foi Paul Bautz, juntamente com sua esposa Margaret Bautz, como podemos ver nesta imagem de 1987. Paul Bautz e Margaret Bautz, junto com sua equipe de pesquisadores, desenvolveram o Estudo de Berlim, que marcou o conhecimento sobre o envelhecimento humano e ele marcou um modelo de pesquisa na área da gerontologia. Existem diferenças substanciais entre os tipos de velhice. A velhice normal, que é considerada a ausência de patologias biológicas e psicológicas. A velhice ótima, que é referenciada a algum critério ideal de bem-estar pessoal e social. E, por fim, a velhice patológica, que se refere à presença de síndromes típicas da velhice ou de doenças crônicas. O envelhecimento é uma experiência heterogênea, dependente de como cada pessoa organiza o seu curso de vida a partir de suas circunstâncias histórico-culturais, da incidência de diferentes patologias durante o envelhecimento normal e da interação entre fatores genéticos e ambientais. É importante ressaltar que na velhice fica resguardado o potencial de desenvolvimento, dentro dos limites da plasticidade individual. Quando olhamos para essa imagem, o que pensamos? Que a criança está se desenvolvendo e o idoso está envelhecendo. Mas por que não podemos pensar que a criança está envelhecendo e o idoso está crescendo? Ou melhor ainda, poderíamos e deveríamos pensar que tanto a criança quanto o idoso estão simultaneamente crescendo e envelhecendo. E este é o objetivo principal da psicogerontologia: poder compreender estes dois conceitos inicialmente contraditórios como sendo complementares. Paul Bautz e Margaret Bautz estabeleceram no trabalho de 1993 proposições para definir o envelhecimento bem-sucedido. Primeira proposição: o ser humano precisa estar atento ao estilo de vida que adota para que o organismo se mantenha em condições saudáveis. Segunda proposição: devido à heterogeneidade do processo de envelhecimento, não devem ser criadas fórmulas simplistas e padronizadas. As pessoas devem compreender a necessidade de tomarem suas próprias atitudes, assim como a sociedade deve possuir a flexibilidade para aceitá-las. Terceira proposição: há necessidade de ambientes que possibilitem o desenvolvimento das capacidades latentes do idoso. Quarta proposição: evidenciar as capacidades que o idoso pode utilizar e os seus limites. Quinta proposição: utilização de recursos e de tecnologia para suprir os déficits do processo de envelhecimento. Sexta proposição: o processo de envelhecimento envolve o balanço entre perdas e ganhos. E, por fim, a importância da sétima e última proposição: a capacidade egóica de resiliência. Com base na ideia de declínio com compensação, desenvolveu-se um modelo de seleção, otimização e compensação. No início, ele foi proposto para explicar as possibilidades de desenvolvimento e adaptação na velhice. Atualmente, é um metamodelo em relação à compreensão de outros fenômenos evolutivos e comportamentais.